Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de la lengua española. Yo soy Daniel. Vamos a estudiar. ¿Qué tal? Entonces, en la clase de hoy, nosotros vamos a hablar sobre expresar gustos y preferencias. Entonces, yo pregunto a usted, ¿lo que le parece las expresiones que quiere decir gusto? ¿Lo que ustedes gustan? ¿Sabe me decir? Então, galerinha, vamos explorar essa temática na aula de hoje. Verbo gostar, encantar, preferir, né, que são as expressões que expressam gostos. E vamos começar aí por um pequeno vídeo, vamos assistir, depois nós voltamos. Vamos lá, vídeo na tela. A mí me gustan las hamburguesas con papas fritas, con mayonesa, con mucho queso y mucho jamón. El que inventó la hamburguesa es un campeón. Nada de acelga ni de fideos, esa comida es aburrida, no la quiero. No más polenta ni ensalada, a mí todo eso me parece una pavada. No tanta fruta, menos verdura, la remolacha me parece una tortura. A ver si paran con el pescado, no se dan cuenta que me tienen cansado. A mí me gustan las hamburguesas con papas fritas, con mayonesa, con mucho queso y mucho jamón. El que inventó la hamburguesa es un campeón. Yo ya no quiero comer más guiso, porque me tienen la paciencia por el piso. La zanahoria y el zapallo, cuando la ponen en la mesa me desmayo. A mí me gustan las hamburguesas con papas fritas, con mayonesa, con mucho queso y mucho jamón. El que inventó la hamburguesa es un campeón. El que inventó la hamburguesa. La hamburguesa. Quien la inventó es un campeón sin discusión. Musiquinha bem interessante, né, galera? Só para fazer aí uma distinção para vocês, a palavra, por exemplo, fideus, ali que foi usada no contexto de macarrão, vale ressaltar que fideu é utilizado mais na língua espanhola para se referir ao macarrão do tipo espaguete, tá bom? Por isso que mostrou ali o espaguete. Por exemplo, outras espécies de macarrão, como o penne, como aquele macarrão parafuso, macarrão de lasanha, é utilizado o termo pasta. Então, o termo pasta ele é mais abrangente para se referir a macarrão. Por isso que vocês já devem ter escutado esse termo, o termo pasta de maneira mais recorrente na língua espanhola. Mas o fideu também é utilizado, principalmente nesse contexto do espaguete. Também o termo macarrones, dentro da Espanha, por exemplo, é utilizado para se referir ao macarrão penne, tá bom? E a palavra macarrão também ela é utilizada mais de uma forma mais implícita, mais suave ali, porque ela pode gerar confusão, por exemplo, com a palavra macarrão. Ó, vocês mesmos pensam que é a mesma palavra, né? Macarrão, macarrão. Porém, macarrão, quando lá R doble, dois R's, se refere a macarrão. E macarrão, com na R solo, se refere a um doce típico aí da França, que lá dentro da Espanha é servido como macarrão, tá bom? Só para... Outra questão também, a música ela trata aí da questão de um gosto e preferência, tá, galera? Então não é apologia vocês comerem sanduíches e fazerem essa substituição por uma alimentação saudável, por exemplo, com verduras, com frutas. A nossa alimentação tem que ser diversificada. Mas a nossa aula de hoje ela está trabalhando com gramática, expressar gosto, preferência. Então a música Las Hamburguesas, ela coloca um ponto de vista do autor, porque o gostar, o preferir, ele é algo muito específico da pessoa, são gostos e preferências. Cada um tem as suas. Ah, professor, mas eu também gosto de sanduíche. Infelizmente, é o hábito aí de muitos jovens e a preferência realmente por essas comidas mais aí
digamos que menos saudáveis, tá bom? Mas a nossa alimentação ela deve sim conter frutas e verduras. Não façam que nem a música, né? Substituir por sanduíches. Então vamos lá. E slide na tela nós temos aí a nomenclatura do verbo expressar, tá bom? Do verbo gostar, perdão, para expressar gostos e preferência. Tá bom? Então aí temos alguns termos. Por exemplo, quando eu gosto e concordo e eu quero dar ênfase a esse gostar, como é que eu faço na língua espanhola? Então, por exemplo, tem o mucho, né, que é um advérbio aí que ele denota intensidade. Eu também uso para me referir em conjunto com o verbo gustar para dar ênfase. Por exemplo, le gusta las papas, me gusta mucho, mucho. Ou então você pode dizer, não me gusta nada. Aí eu pergunto, e a você? A mim tampouco. Então podemos perceber que são frases, né, são verbos que a gente utiliza para expressar gosto e preferência e também para dar ênfase ou não. Vamos continuar aqui. Aí, exemplo, te gusta el tacacá? Tacacá é uma comida típica do norte, aqui, né, uma bebida, comida, enfim, como vocês queiram chamar. Tem camarão, tem caldo, mas é um prato típico aqui do norte, tá bom? Por isso que não tem tradução para a língua espanhola. Então, tacacá, entre parênteses ali, é porque é um termo indígena local, tá bom? E aí eu pergunto para você, te gusta el tacacá? Aí eu posso dizer, né? Sí, me gusta. Já? Aí outro pode dizer, não. Eu posso dizer sí ou não. Para dar ênfase, a mim também. Então você pode estar de acordo. A mim também me gusta el tacacá. Ou a mim não. Concordando com não ou discordando del não, também pode dizer, ¿te gusta el tacacá? No. ¿Y a usted? A mí sí. ¿Ya? ¿Y a usted? A mí tampoco. Entonces, ¿no me gusta? No, a mí tampoco. Ou a mí sí, me gusta. Então, são outros verbos. Também el tacacá pode, slide na tela, el tacacá pode me encantar, porque me gusta mucho. Então, também utilizo me encantar, que encanta. El tacacá pode me gustar mucho. Ou não me gostar, ou não me gostar nada, ou detestar, odiar, detesto, odio el tacacá. Ah, ¿usted le gusta el tacacá o prefiere el açaí? Ah, me prefiere el açaí. Puede decir también, prefiero una cosa en detrimento de la otra. Professor, como utilizamos dentro de uma frase essa construção do verbo gostar, encantar ou interessar? Aí é interessante, galera, é um pouco diferente da língua portuguesa, porque no português eu digo eu gosto, eu não gosto. Então o verbo gostar na língua portuguesa, na verdade, eu vou concordar ele com quem? Né? Quando eu digo, por exemplo, você gosta de sair aos fins de semana? Sim, eu gosto. Você gosta de abacates no plural? Sim, eu gosto. Ou seja, não vou dizer eu gostos. É uma palavra que não tem gênero, que não tem número. Ela é invariável em português. Então, o gostar se utiliza tanto para o feminino, quanto para o masculino, tanto para o singular, quanto para o plural. É invariável. No espanhol complica um pouco mais, porque o verbo gostar, ele não é invariável. Ele varia de acordo com o número. Então, olha, observe aqui no slide. A primeira forma do verbo gostar, no singular, observe. Ele vai variar com o número. Então, essas palavras aqui, ó, todas elas estão no singular ou no infinitivo, tá bom? Por exemplo, nós temos objetos, aqui substantivos, e temos também ações, que são verbos no infinitivo. Por exemplo, tênis, que é um esporte, ou tênis também de calçar, mas aqui no contexto de esporte. Pergunto, aí eu digo, ó, a mim me gusta el tênis. Então o verbo gostar está sendo empregado no singular. E diferentemente do português, se o verbo gostar tivesse gênero e número, ele concordaria com o sujeito, não é isso, galera? Concordância, você concorda com o sujeito. Porém, na língua espanhola, complica um pouco mais, porque eu tenho que concordar com o objeto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então eu tenho que concordar com o objeto aqui, no caso que é tênis. Se ele está no singular, meu verbo
fica no singular. Um pouco complicado isso, né, professor? É um pouco complicado. Mas vocês vão ver que na prática isso aí se torna fácil. Porque se eu estiver falando de um objeto, é gusta. Se eu estiver falando mais de um objeto, é gustam. É só acrescentar um N, galera. Olha aí. Vamos ver aqui no exemplo 2, ó. Olha aqui. Agora nós temos o gusta no plural. Gustan. Gustan, com acréscimo de um N. E por que ele está no plural? Porque o objeto a que ele se refere está no plural. Olha aí. Los deportes. É mais de um esporte. São vários esportes. Então, observe. Ah, professor, e o mi também não deveria ir para o plural, não? É, galera, mas aqui não vai não, não tem mês, né? Aqui, utiliza-se a forma pronominal, tá? Se utiliza a forma pronominal do pronome aí, tá? O pronome pessoal, né? Eu, tu, ustedes, que é estudado lá em pronomes pessoais, aqui eu utilizo ele na forma pronominal, tá? Então, esse se refere a yo, né? Da mesma forma, o te refere a tu, e aqui, né, aqui, usted, o nos, a nós outros, como tá aqui, galera, ó, tá aqui apontando direitinho, né, o professor tá escrevendo aqui só para dar ênfase, tá, mas aqui, ó, nós outros, vós outros, e eles, e usted, como é no pronome pessoal, a minha é de eu, a ti é tu, e a ele e usted, já se referindo à terceira pessoa, tá, então o verbo gustar, ele muda de acordo com o objeto a que ele se refere. Professor, e o verbo encantar? Olha aqui no verbo encantar, slide na tela. Da mesma maneira, galera. O verbo encantar, o verbo interessar, ele segue a mesma dinâmica do verbo gustar. Se o objeto estiver no singular, eu uso gusta. Se o objeto estiver no plural, eu utilizo gustam. O que acontece muito de alguns alunos errarem, eu percebi isso quando eu estava na sala de aula, é, por exemplo, aqui. Quando esse pronome aqui, ó, ele está no plural, aqui, ó, por exemplo, a Elias, né? E ele utiliza, por exemplo, um objeto no singular. Deixa eu fazer uma construção aqui em cima para vocês perceberem. A Elias. Aí deixo o vazio aqui para completar. Caminhar. Está no infinitivo aqui, tá? Aqui, por exemplo. O que costuma muito é o aluno fazer. Ah, professor, a Elias é plural, então pera ainda. Então vou colocar aqui a Elias le gustam. A Elias le gusta porque está no plural aqui o Elias. Le gustam caminhar. Acertei, né, professor? Negativo. Acertou nada. Isso aqui é um equívoco, galera. Tá bom? Por quê? Porque, como eu disse, o verbo gustar ele não concorda com o seu sujeito. Quem é o sujeito? Elias. Mas o verbo gustar não deve concordar com ele. Professor, é o contrário da língua portuguesa? É, nesse aspecto aqui, tá bom, do verbo gustar, ele é, nesse aspecto. Então, aqui o correto é les gusta. Por quê? Porque o caminhar está no infinitivo, não está no plural, tá bom? Está no infinitivo, tá bom? Se fosse qualquer outra palavra aqui, no singular, seria a mesma coisa? Sim, seria. Aqui pode ser qualquer coisa. Eu posso colocar por ele tênis, por qualquer coisa aqui, tá bom? Seria a mesma coisa. Porque eu concordo com o objeto a que ele está se referindo, tá bom? Ah, professor, e se eu trocar esse objeto aqui por um no plural? Se eu fizer isso, aí eu também vou ter que colocar o verbo gustar no plural? Com certeza. Olha, substituindo por artes, las artes, eu tenho que acrescentar um N, porque agora está no plural. Le gustam las artes. Então, eu concordo o verbo gustar com o verbo ou com o objeto a que ele se refere. E aí alguns outros exemplos, né? Gustar, quando eu também posso utilizar ele no infinitivo, tá bom? Dependendo da situação. Mas aí, mesma coisa, nós estávamos falando no slide anterior, perdão. A mim me gusta, ó, por exemplo, tênis aqui, ó, no contexto, se é tênis é gustar, porque tem que estar no singular. Aqui, ó, los conciertos. Los conciertos está no plural, por isso que o verbo gustar está no plural também, gustan, los conciertos.
O verbo cantar, a mesma maneira. Olha aqui lá, música, no singular. Então, se está no singular, não tem um N, é me encanta. Então, tá aí, ó, me encanta. Ah, e los deportes, que está no plural. Aí eu tenho que acrescentar um N, então me encanta. Então, é bem tranquilo, né, galera? Isso aí, bem tranquilo mesmo, porque é só verificar o objeto, se ele é singular, se ele é plural. E se for singular, não tem um N. Se for plural, tem que acrescentar um N. É isso. Em resumo, né, isso aí. Voltando aqui só para finalizar o resumo, tá, galera? Tá aí, ó. É isso aí. Estávamos falando agora há pouco. Agora vamos aqui para a nossa atividadezinha. Vamos completar esse diálogo com as palavras adequadas que expressam gostos e preferência. O verbo gostar, encantar, preferir, tá bom? Então temos aí uma indagação. Las fresas. Então, vamos aplicar a regra que nós falamos anteriormente. Fresas, eu pergunto para você, estudante, está no singular ou está no plural? Eu estou falando de um morango ou estou falando de muitos morangos? Eu estou falando de mais de um morango. Las fresas, ou seja, os morangos. Então, tenho que perguntar, né? Le gustam. Professor, de onde saiu le? Porque é a primeira pessoa que está fazendo a pergunta, né? Perdão, galera, aqui não é nem ler, tá bom? Aqui é ter, porque é a primeira pessoa fazendo para a segunda. Então, se eu estou te perguntando, eu tenho que colocar o te. Aí, pronto. Te gusta? Te gusta la fresa, senhor Luiz? Ou seja, você gosta de morango, senhor Luiz? Ah, não. Não o quê? Não me gusta. Não me gusta. Porque ainda estou falando, de quem que eu estou falando, galera? Esse é o objeto, estou falando dos morangos, está no plural, então por isso que é gustam. Então você nomeia o me, porque eu estou falando agora de mim, eu estou respondendo. Você gosta do morango, seu Luiz? Agora eu vou responder, não me gusta. Não me gusta muito las fresas. Opa, então o que é que acontece? Prefiro las hamburguesas. Nós estávamos falando de hamburguesa, framboesa é outra fruta. Então, prefiro las framboesas. Ah, professor, mas o framboesa está no plural. Eu não queria colocar um N aqui. Opa, então vamos voltar lá no slide, galerinha, porque eu não falei do verbo preferir, que ele aplicava essa mesma regra, tá bom? O verbo preferir, lá no início, ó, ele utiliza na forma única, tá bom? Então, as regras que falamos agora há pouco, elas são do verbo gostar, encantar e interessar. O verbo preferir é o mais fácil, porque eu utilizo ele dessa mesma forma aí, de um único jeito, porque ele é invariável, tá bom? Ele é impessoal, ele é invariável. Ou seja, por isso que eu prefiro. Então não tem esse N. Coloquei aqui só de migué para vocês, se vocês caírem na pegadinha. Mas vocês não caíram. Que bom. E los plátanos? E as bananas? Oh, sí, realmente me gustan. Me gustam, né? Também tá mal, dá de ver, galera, tá mal escrito, né? Porque tá bem apertadinho aqui o espaço. Deixa eu consertar aqui pra... Opa, perdão aqui, deixa o professor apanhar. Apanhou, legal. Aí, olha aí. Pronto. Me gustam os plátanos. E também me gusta el melón. Professor, um tá com N ou tá sem N? Tá certo? Com certeza, porque eu tô falando na primeira oração aqui de plátanos, ou seja, é mais de uma banana, é plural, por isso que tem o gusta. E na segunda eu tô falando de melon, ou seja, é um objeto único, meu objeto é singular, então por isso que é gusta. E el melón más que la sandía, ou seja, o melão mais que a melancia? Sí, pero las manzanas, ou seja, as maçãs. As maçãs o quê? As maçãs me gustam. As maçãs me gustam. As maçãs me gustam. Me gustam más que el melón. Então, o meu objeto é maçã, no plural, meu verbo também, tá? Me gustam más que el melón, mais que o melão.
Em câmbio, amigo, porém, né, diferentemente, o meu filho é quem? É ele, né? Ele é meu filho. Então, a mi hijo le gusta, porque eu estou falando de durazno, estou falando do pêssego aqui. Né? O pêssego. E a mim me gusta la naranja e la mandarina, ou seja, eu gosto de laranja e de tangerina. Então é isso, né, galerinha? Finalizamos aí o nosso exercício aí de fixação. Claro que eu sugiro a você que entre nas plataformas, a nossa plataforma tem exercício de verbo gostar, tá? Dentro do SEMEAC geral aí, se você navega, né, costuma também dentro da plataforma, também do nosso canal como um todo, da plataforma de ensino híbrido também tem esse material. E nas diversas plataformas, Duolingo, o Blá, tem esses exercícios, tá? É importante você utilizá-los e aplicá-los para que você possa consolidar a sua aprendizagem. Então é isso, até a nossa próxima aula. Adiós!